Estou aqui hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para responder a uma pergunta que o irmão me fez. E acredito que muitas pessoas também têm essa dúvida. E pela misericórdia do Senhor em minha vida, eu vou responder esta pergunta a vocês, a ele e a vocês, biblicamente, mostrando na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a verdade. A pergunta que ele me fez foi a seguinte: irmão, como é que eu, estando na graça, ainda sou pecador? Se eu sou pecador estando na graça, então que adianta essa graça? Pois antes de eu aceitar Jesus Cristo, eu era pecador e agora continuo pecador. Então que adianta essa graça? Não muda nada então. Ele falando para mim, me perguntando. E aqui estou para responder biblicamente a pergunta dele e de muitos. Muitas pessoas têm esta dúvida. Vamos lá. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 9, ele fala o seguinte: já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, todas as pessoas estão debaixo do pecado antes de ter um encontro com Jesus Cristo. Todos estão debaixo do pecado. Tanto os judeus como as outras nações, que aqui grego simboliza outras nações. E o que acontece? Quando a pessoa está debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Ou seja, quando a pessoa está debaixo do pecado, ela não é justa. Todos se tornaram injustos quando pecaram por causa de Adão, quando receberam de Adão a herança do pecado. Então todos se tornaram injustos, pois quem não é justo é injusto. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Jesus disse a eles, o próprio Senhor Jesus falando: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. Ou seja, quem peca é escravo do pecado. Em outras traduções está servo do pecado. Ou seja, não é servo de Deus, é servo do pecado. E em Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, o pecado, ele afasta a pessoa de Deus. Todos pecaram por causa de Adão e ficaram afastados da presença de Deus. Ou seja, se nós aceitamos Jesus Cristo e continuamos pecadores, nós continuamos afastados da presença de Deus. Porque essas pessoas aqui, que o versículo está a falar, estão afastadas por causa de quê? Porque pecaram, ó. Todos pecaram, todas as pessoas pecaram por causa de Adão, né? E estão afastados. Enquanto a pessoa está no pecado, ela está afastada da presença de Deus. Ela não tem condição de entrar na presença de Deus, ela sendo pecadora. É o que está escrito, é a palavra do Senhor. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Ou seja, antigamente por quê? Porque agora quem já está em Jesus Cristo não está mais morto, está vivo, né, em Cristo. Mas quem ainda não está em Cristo continua morto. Ó. Antigamente vocês estavam mortos. Aqui Paulo está falando para os Efésios, né, que já tinha aceitado Cristo como Salvador, aceitado o Evangelho, aceitado a graça do Senhor. Então eles não estavam mais mortos. Mas antes deles aceitarem, eles estavam mortos por causa de quê? Dos seus pecados, ou seja, do pecado. Quando a pessoa está no pecado, ela está morta. É o que está escrito. Antigamente, vocês estavam mortos por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Ou seja, se você aceitou Jesus Cristo, acredita que está na graça, mas ainda tem uma mentalidade de pecador, e é pecador porque você continua pecando, porque você ainda não entende a graça de Deus, a verdadeira graça, então você está morto. Morto espiritualmente. É o que está escrito. Mas o que diz aqui? Colossenses 1:6. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vamos entender esse versículo, porque aqui já mostrei que por causa de Adão todos pecaram e estão afastados de Deus.
Mas a graça do Senhor, ela veio para nos tirar o nosso pecado, através do que Cristo fez na cruz, e nos permitir entrar na presença de Deus. E o que diz esse versículo? Agora as mesmas boas novas. O que significa boas novas? Boas novas significa evangelho. Aqui está, ó. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Ou seja, quando fala aqui boas novas, está falando do evangelho. Ou seja, o evangelho, Paulo falando para os colossenses, está se propagando pelo mundo todo. Tem crescido e dado frutos por toda parte. Como ocorreu, né? Estava ocorrendo entre eles, entre vocês. Vocês quem? Os colossenses. Desde que dia? Desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Ou seja, o evangelho, ele já naquele tempo, Paulo estava falando daquele tempo, né? Que ele estava aqui na terra, o apóstolo Paulo. Estava falando para os colossenses que o evangelho estava se propagando e dando fruto pelo mundo todo, né? E agora é que tem se propagado mesmo, tem se divulgado, porque aumentou a população mundial e aumentou também os cristãos, né? Propagando a palavra. Só que, de uma certa forma, o evangelho tem sido propagado de uma maneira errônea. Naquela época, Paulo propagava da maneira correta a verdadeira graça, o verdadeiro evangelho. Mas hoje é de uma maneira errônea. Como está lá em Gálatas, Paulo diz que tinha pessoas pregando um outro evangelho e que essas pessoas que estavam pregando outro evangelho era maldita, e quem desse crédito também a este outro evangelho também seria maldita. O qual ele disse que não era outro evangelho, mas sim o evangelho de Cristo distorcido. Elas distorcem, pegam a palavra do Senhor, pegam a Bíblia e distorcem o que está escrito na palavra. É o que nós temos hoje, um falso evangelho, um evangelho distorcido. Porque o que diz aqui, ó? O evangelho, que está falando elas aqui das boas novas, mas quando fala de boas novas, nós sabemos que está falando do evangelho. O evangelho tem crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês. Desde quando? Desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Nós devemos ouvir e compreender a verdade sobre a graça de Deus. Porque o evangelho está sendo pregado, as pessoas estão ouvindo o evangelho. Mas é o seguinte, nós temos que ouvir e compreender a verdade sobre a graça de Deus. Mas infelizmente não está sendo pregado a verdade sobre a graça de Deus. Está sendo pregado uma falsa graça. Nós precisamos ouvir, muitos estão ouvindo, mas estão ouvindo um evangelho distorcido. E por isso não compreende a verdade sobre a graça de Deus. Vamos hoje, em nome de Jesus Cristo, compreender a verdade sobre a graça de Deus. Qual é a verdade sobre a graça de Deus? A verdade sobre a graça de Deus está aqui, Romanos 5:21, como em outras partes da Bíblia também. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça. Olha aí. Vamos entender, vou ler devagarzinho para nós podermos entendermos. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte. O pecado, ele reinou sobre todos. Por que sobre todos? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram afastados da presença de Deus. E o que aconteceu? Os levou à morte. O pecado, quando ele reina sobre uma pessoa, sobre a vida humana, ele leva a pessoa à morte. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, leva à morte. Morte espiritual. Agora reina a graça. Mas agora né, no tempo presente, ao qual Jesus já veio, né, reina a graça. Só que muitas pessoas estão dentro das religiões, estão dentro dos templos, ao qual chamam de igreja. Mas a igreja somos nós reunidos, seja debaixo de um templo ou debaixo de uma árvore, não interessa o local.
O povo, quando se reúne no nome do Senhor Jesus Cristo, se torna igreja. É igreja. Agora reina a graça. E o que acontece? A graça, ela nos declara justos. Aqui está, ó. Agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado, ele reinou sobre todos e os levou à morte. Mas depois da vinda de Cristo, o Senhor Deus enviou o seu Filho para vir à terra, né? Para nos trazer a verdadeira graça, nos trazer a reconciliação com o Senhor Deus. Agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus. A graça, ela nos declara justos. Não mais pecadores, sim justos. Se nós continuarmos achando, reconhecendo que ainda somos pecadores depois de aceitarmos Cristo, nós estamos mortos, como eu já mostrei no outro versículo anterior. E aqui também fala, o pecado reinou sobre todos e os levou à morte. O pecado leva à morte. Então, se você ainda se encontra com a mentalidade de pecador, você está morto espiritualmente. Mas agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus. A pessoa diz que está na graça, mas ela não crê da maneira que a Bíblia ensina, que ela já é uma pessoa justa, que o Senhor Jesus Cristo já a justificou, já a tornou justa diante de Deus, para que ela possa herdar a vida eterna, porque pecador não herda a vida eterna, é o que está escrito. E resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos declarados justos por meio de Jesus Cristo. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade humana de guardar mandamentos, de praticar boas obras. Não é isso. Eu vou mostrar biblicamente. Olha aqui. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus. A graça, ela nos declara justos. Esta é a verdade sobre a graça de Deus. Você tem que compreender a verdade sobre a graça de Deus. A verdade é essa, que a graça nos declara justos diante de Deus. Não é diante de qualquer pessoa, é diante do próprio Deus. E resulta na vida eterna, o resultado é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora é o seguinte, ó, ninguém é declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Nós somos declarados justos pela graça, mas não é por cumprir a lei. Porque aqui está escrito, ó, por ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Não é por fazer o que a lei ordena. Por quê? Porque a lei simplesmente mostra quantos são pecadores. A lei, ela veio não para nos salvar, não para nos justificar. A lei, ela veio para mostrar o nosso pecado. Nós somos justificados, declarados justos, mediante a fé no que Cristo fez por nós. Só depois que nós nos tornamos justos em Cristo Jesus, é que realmente podemos guardar a lei de Deus. Porque enquanto nós somos pecadores, nós não temos capacidade de guardar a lei de Deus. Porque o pecador, ele é injusto. Ele não é justo. E a pessoa injusta, ela pratica injustiça e não justiça. Então ela não tem condição de guardar os mandamentos de Deus pela sua capacidade humana. Por isso está escrito, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. A lei mostra que somos pecadores. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, estão debaixo, aqui sob significa debaixo. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, estão debaixo de maldição. Olha aí, quem confia na lei para ser declarado justo, está debaixo de maldição, ou seja, está amaldiçoado. Amaldiçoado. Por quê? Por que está amaldiçoado? O próprio versículo dá a resposta. Eu não preciso dar a resposta à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é completa. Aqui está a resposta. Pois as Escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. E não tem quem consiga se manter obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Humanamente falando, ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus, humanamente falando, pela sua capacidade humana. Por isso que a palavra diz, os que confiam na lei para serem declarados justos estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição, estão amaldiçoados, porque estão crendo em si mesmo, tentando cumprir os mandamentos de Deus pela sua capacidade, pela força do seu braço, e não confiando no Senhor Deus,
e não confiando no Espírito Santo em suas vidas, até porque essas pessoas não têm o Espírito Santo. É tanto que elas não entendem a palavra de Deus. E elas não conseguem cumprir, elas tentam por capacidade humana, pela sua própria força. Isso é justiça própria. Deus não recebe, o Senhor Deus não recebe. É o que a Bíblia nos ensina. Não é eu que estou trazendo filosofia humana para vocês. É o que a palavra do Senhor nos mostra, nos ensina. Com todos que confiam na lei, se você confia na lei para ser declarado justo, está debaixo de maldição. Mas eu acredito que você não já entende a palavra do Senhor e não crê dessa forma. Por quê? Porque as Escrituras dizem, maldito que não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Ninguém consegue, é bíblico. Tem vários versículos bíblicos mostrando que ninguém consegue cumprir a lei pela sua capacidade humana. Vamos lá. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Olha aí, nós somos declarados justos não pela obediência, a nossa obediência a Deus, mas sim por causa da obediência de uma só pessoa a Deus. Quem é essa uma só pessoa? Jesus Cristo. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, ou seja, por causa da desobediência de Adão, por causa de uma só pessoa, Adão, né? Adão pecou, por causa dele, muitos se tornaram pecadores. As pessoas todas se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, Jesus Cristo, muitos serão declarados justos. Ou seja, nós somos declarados justos pela obediência de Cristo a Deus, não é pela nossa obediência. A nossa obediência, sim. Aí você me pergunta, então não precisamos obedecer a Deus? Claro que precisamos, mas não da maneira que nos é ensinada nas religiões. Nos é ensinado que nós devemos servir a Deus, guardar os mandamentos de Deus, guardar a lei, cumprir a lei de Deus, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade humana, e ninguém consegue. Por isso continua se achando pecadores, são pecadores, porque a lei ela mostra que o homem é pecador. Porque quando o homem desobedece à lei, a consciência dele mostra que ele pecou. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando a pessoa transgride a lei, ela reconhece ela mesma, a sua consciência mostra que ela pecou, que ela desobedeceu a Deus. Então, não é pela nossa obediência, mas quando nós passamos a entender a palavra do Senhor e cremos que, pela obediência do Senhor Jesus, nós nos tornamos justos, somos declarados justos, aí sim, quando realmente temos consciência que somos justos e não mais pecadores, que o Senhor já nos perdoou de todos os nossos pecados, já levou o nosso pecado na cruz, aí sim, o Senhor Deus nos dá a capacidade, pelo seu Espírito Santo, de nós cumprirmos a palavra de Deus, de nós cumprirmos a lei. Vou mostrar, calma aí, tenha paciência. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, ou seja, Adão, muitos se tornaram pecadores. A pessoa se torna pecador por causa da desobediência. Então, se você ainda tem a consciência que você é pecador, então você é um desobediente a Deus. É o que está escrito. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, ou seja, Jesus Cristo, muitos serão declarados justos. Por que diz muitos e não todos? Porque não é todas as pessoas que crêem na palavra de Deus. Muitos não crêem porque não entendem. Estão em processo de aprendizagem. Estão em processo. O seu Deus está tratando essas pessoas até chegar a um ponto que elas vêm entender e crer. E outras não crêem porque realmente são filhos do maligno mesmo. São joio. Não são trigo. E eles não creem e resistem mesmo e pronto. Eles não creem na palavra do Senhor. Então elas continuam defendendo o pecado. Porque realmente elas têm prazer no pecado. E aquilo que você defende é aquilo que você está muitas vezes praticando, né? Então o que acontece? Por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Não todos. Só aqueles que creem, que acreditam na palavra do Senhor, que confiam na palavra do Senhor. Olha aí. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. Quem foi entregue à morte por causa do nosso pecado? Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi entregue à morte. Quem entregou ele à morte? O Pai. O Senhor Deus entregou Jesus à morte por causa dos nossos pecados.
E ele deu a sua própria vida por nós. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. E foi ressuscitado. Para que Jesus Cristo foi ressuscitado? A resposta está aqui, ó. Para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Ou seja, para pagar os nossos pecados. Em vez de nós pagarmos, nós não tínhamos como pagar, nós, seres humanos. O Senhor Deus, pelo seu muito amor a nós, enviou o seu próprio Filho para pagar nossos pecados, para morrer na cruz, para se entregar à morte e assim pagar os nossos pecados. Mas o Senhor foi ressuscitado. E ressuscitado para quê? Para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha aí, e foi ressuscitado. Jesus já foi ressuscitado, não foi? Ou você acha que Jesus não foi ressuscitado? Claro que sim, ele foi ressuscitado. Então nós já fomos declarados justos diante de Deus. Agora essa palavra é para quem crê, né? Se você não crê, você ainda continua pecador e não justo. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha aí. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, diante de Deus, né? Sem as exigências da lei. Ou seja, conforme prometido na lei de Moisés. Na lei de Moisés já estava prometido que Deus ia nos declarar justos, que Deus ia nos salvar. Tanto na lei de Moisés como nos profetas, nos livros dos profetas. Já estava prometido, já havia promessa de Deus para nós, que Deus ia nos declarar justo diante dele, sem o cumprimento da lei, ou seja, sem as exigências da lei, ou seja, sem o cumprimento da lei. Porque, medita, se tu conseguisse cumprir a lei, você, meu irmão, você, minha irmã, você não precisaria de Jesus Cristo. Para quê? Se você cumprir a lei, você era salvo. Então não precisava Jesus ter vindo morrer na cruz por nós. Mas ninguém consegue. Do contrário, o Senhor Jesus Cristo teria morrido em vão, teria sofrido em vão, inutilmente. Porque você consegue cumprir a lei, mas ninguém consegue. Então, por isso que não precisa o cumprimento da lei. Não precisa as exigências da lei para que possamos ser declarados justos. Precisamos, sabe de quê? Vou mostrar. Precisamos de fé. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É por meio da fé. É quando você confia no que Cristo fez por ti, fez por mim, fez por toda a humanidade. Isso se aplica a todos, a todos que creem. Todos que creem. Muitos não creem. E os que não creem, não se aplica a eles. Sem nenhuma distinção. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer raça, cor, situação financeira, não interessa. Pobre, rico, branco, negro, azul, vermelho. Não sei se tem essa cor azul, mas veio a palavra na minha boca, eu falei. Mas para mostrar que não tem distinção, não tem, Deus não faz acepção de pessoas. É qualquer pessoa que crê, ela é declarada justa diante de Deus, quando ela crê em Jesus Cristo, no que Cristo fez em nosso lugar. Quando a pessoa crê na palavra do Senhor, ela é declarada justa diante de Deus. Aqui está, Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrando como somos declarados justos diante de Deus, diante dele, sem as exigências da lei. E como é? Aqui está. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Olha, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Jesus Cristo foi apresentado pelo próprio Deus, pelo Senhor Deus, o nosso Pai. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Bem, se tu continua se achando pecador e crê que vai morrer pecador e que peca todo dia, como é ensinado nas religiões, então você vai ter que ser sacrificado para receber o perdão. Só que não tem sacrifício que você faça ou eu que nos traga perdão. O perdão Deus só aceitou do próprio Filho porque ele não tinha pecado.
Jesus era perfeito. Nós, como pecadores, nós não somos perfeitos. Nós, como seres humanos, não somos perfeitos. Em Cristo nós somos perfeitos. Mas como homens, pecadores, não. Mas, então Deus não aceita um sacrifício nosso. Então o que foi que Deus fez? Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Olha, entenda, Deus apresentou, Deus não vai apresentar. Ele já apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. O Senhor Jesus já foi sacrificado pelo pecado, ou seja, ele já pagou o preço do pecado. Se ele pagou o preço do pecado, nós que cremos não temos mais pecado, é o que está escrito. Nós somos agora homens e mulheres justas diante de Deus. Ó, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Ó, precisa crer. Deus está mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Ó. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você duvida dessa palavra, o que é que você está fazendo dentro de uma religião? Porque religião não salva ninguém. O que nos salva é Cristo, é a nossa fé em Jesus Cristo, é a nossa fé na palavra do Senhor, é a nossa fé no Senhor Deus através de sua palavra. Porque muita gente diz, eu tenho fé em Deus, e vive uma vida miserável, porque não crê na palavra bíblica, não crê na palavra do Senhor, na palavra escrita. E vive uma vida miserável, mas acha que só porque ele abre a boca e diz que crê em Deus, Deus recebe a fé dele. Não é assim, nós temos que crer no que está escrito, no que Deus deixou escrito para nós. Aí quando nós cremos no que está escrito, aí sim nós estamos crendo em Deus. Não é crer em Deus de qualquer maneira. Olha, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Como é que Deus revelou sua justiça no tempo presente? Apresentando Jesus como sacrifício pelo pecado. Porque o Senhor Deus ele não poderia deixar o pecado impune. O homem pecou. O homem teria que pagar. Só que para que o homem pagasse, o homem teria que ser exterminado. Porque o homem não tinha como pagar. Mas Deus, para não exterminar, o Senhor Deus, para não exterminar o homem, e por muito amar o homem, ele enviou o próprio Filho para fazer esse pagamento. Jesus já fez esse pagamento por nós. Então, se Jesus já pagou o meu pecado, como é que eu ainda continuo pecador? Depois de aceitá-lo e crer no seu nome? A palavra, a graça, a verdadeira graça nos ensina que não. Que deixamos de ser pecadores para nos tornarmos pessoas justas em Cristo Jesus. Deus já apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. E assim, ele mostrou sua justiça. Com isso, Deus se mostrou justo. Ó. Como? Enviando Jesus para se sacrificar no nosso lugar, para pagar o pecado, né? Condenando o pecado. Ó. Deus já condenou o pecado em Cristo. O pecado foi condenado em Jesus Cristo. E justificador. Como é que Deus se mostra justificador? Ele nos justifica, ó, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, meu irmão, minha irmã, você já foi declarado justo. Mas se você não entende essa palavra, ou não crê nessa palavra, você continua com a mentalidade de pecador. Mas eu creio que a maioria das pessoas crê assim erroneamente porque é ensinado errado dentro da religião. É ensinado erroneamente, é ensinado um evangelho distorcido. Um falso evangelho, uma falsa graça. Porque a graça de Deus, ela nos torna justos diante de Deus. Ela nos declara justos diante de Deus. É o que está escrito, é a palavra de Deus. Você pode me perguntar, meu irmão, mas você está mostrando versículos que quando eu olho na minha Bíblia, não está escrito dessa maneira. É uma observação importante. Só que você tem que entender o seguinte, a Bíblia, ela tem várias traduções. Tem traduções mais antigas e tem traduções mais modernas. Isso para português e para outras línguas. Mas eu estou falando aqui do português, porque nós estamos no Brasil, né? E falamos o português. Então, esta tradução que eu estou usando pode não ser a tradução que você tem em casa. Porque algumas Bíblias, João Ferreira de Almeida, ela traz, em vez de declarado justo, está assim, foi justificado. O Senhor nos justificou. Mas é a mesma coisa. É porque
nessas versões mais modernas, nos dá uma linguagem mais fácil de entendermos. Mas se você for para o dicionário, justificado significa a mesma coisa, declarado justo. Então, eu estou olhando, estou mostrando a vocês, e eu uso várias versões. Eu uso aquela versão para cada versículo que me facilita entender e transmitir a palavra com mais facilidade para que vocês entendam. Porque tem versão que você lê e não entende. Porque a maioria das pessoas não domina o português. Não domina o português. A maioria. Até pessoas formadas. Tem pessoas formadas que não dominam o português. E a maioria dos brasileiros, na realidade, peço perdão em dizer, em falar, mas a maioria são analfabetos. Tem um diploma de primeiro grau, muitas vezes até do segundo grau, do fundamental, ensino médio, mas não aprenderam nada. Não sabe quanto é. Não sabe a tabuada de multiplicar. E muito menos o português. Porque o ensino brasileiro também é outra coisa a se desejar. Mas é o que está escrito. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. O Senhor, Deus, Ele já condenou o pecado. Condenou o pecado do próprio Filho. E Ele se tornou justificador. Fazendo o quê? Como? Declarando justo o pecador que crê em Jesus. Antes de aceitarmos Jesus Cristo, somos pecadores. Mas quando aceitamos Jesus Cristo, quando passamos a crer em Jesus, é o que está escrito, o Senhor nos justifica, nos declara justo. Deixamos de ser pecadores para ser pessoas justas em Cristo Jesus. É o que está escrito. Olha aí. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, olha, entendo o português. Eu também não entendo muito o português, não. Também erro muito em palavras. Mas o Senhor me deu capacidade, pela sua graça, de entender os versículos bíblicos. Graças ao Senhor Deus. Porque Ele tem me dado essa graça de ler e entender. Antes eu lia e não entendia. Mas o Espírito Santo de Deus vem me abrindo o entendimento a cada dia mais. À medida que eu continuo lendo a palavra, porque se você não lê a palavra, lê uma vez na vida, quando você não tem como entender. Você tem que ler diariamente, todos os dias, não só ler, mas ler, meditar, estudar, ir para dicionários, pesquisar palavras que não entende, pesquisar outros livros a respeito de certos assuntos da Bíblia, mas tudo que esteja, outros livros que estejam de acordo com a palavra, né? Porque tem muitos livros aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é ensinamento de homens, tem que ter esse cuidado. Olha, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, uma vez que pela fé fomos, ó o verbo, não é passado, aliás, é passado, ele diz que já fomos declarados justos, nós não vamos ser declarados justos, nós já fomos declarados justos, portanto, uma vez que fomos, que pela fé fomos declarados justos, nós já fomos declarados justos, mas quem lê e não entende, ainda acredita que é pecador, que não foi declarado justo, que não é justo, ainda interpreta erroneamente aquele versículo que eu mostrei anteriormente, como está escrito, não há um justo sequer, claro, não há um justo sequer antes de aceitarmos Jesus Cristo, por causa do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, não passou a não haver nenhum justo na terra, mas depois que Jesus Cristo veio e se sacrificou em nosso lugar, quando nós o aceitamos em nossas vidas e cremos no seu nome, nos é dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus, está lá em João capítulo 1. Então, quando nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus e cremos em sua palavra, nós somos declarados justos. Aí sim, olha, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Por causa de quê? Por causa que eu cumpri a lei? Não. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nós somos declarados justos, e só depois que somos declarados justos, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra do Senhor, é que nós passamos a ter paz com Deus. Enquanto somos pecadores, nós não temos paz com Deus. Você acha que tem paz com Deus, mas não tem. Porque a sua consciência vive ali mostrar que você vive quebrando a palavra de Deus, vive quebrando a lei de Deus, os 10 mandamentos. Vive quebrando os mandamentos de Deus. Você sempre está em guerra com você mesmo e não tem paz com Deus.
tem que estar dobrando o joelho todo dia e clamando por perdão, porque você não crê no perdão verdadeiro, no perdão eterno, porque Jesus Cristo se sacrificou uma única vez para todo sempre e já nos perdoou para todo sempre, passado, presente e futuro. Já nos perdoou para toda a eternidade, já estamos perdoados. Claro que quando erramos, estamos sujeitos a erro, mesmo estando debaixo da graça. Nós devemos nos apresentar a Deus e conversar com Deus, mas não no ponto de chegar no Senhor, tem misericórdia, eu pequei. Não. Quem está na graça não tem mais consciência de pecado. Ela sabe que quando ela erra, ela não peca, mas ela pratica uma obra da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5. Já falei em outros vídeos sobre esse assunto. Se quiser ver, é só olhar os vídeos aí que você acha. Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne. Nós que estamos na graça estamos sujeitos às obras da carne, estamos sujeitos a erros. Mas quem está na graça, quem já foi declarado justo, é guiado pelo Espírito Santo. Não vive caindo. Dificilmente cai. E quando cai, o Senhor Deus, pela sua graça, pelo seu Espírito Santo em nós, nos levanta automaticamente. Não permanecemos na queda. Porque quem diz que está na graça e cai e passa muito e muito tempo na queda, não está na graça. Ainda está debaixo da lei achando que está na graça. Ainda é dominado pelo pecado. Ainda anda segundo a sua inclinação terrena, sua inclinação carnal, sua inclinação humana, sua natureza humana. Mas quem é dirigido pelo Espírito Santo, quem está verdadeiramente na graça, quem já foi declarado justo e está verdadeiramente na graça, ela não é controlada pela própria natureza, mas sim pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que a guia. Está escrito na palavra do Senhor. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Ou seja, se você está debaixo da lei, ainda é pecador, você não é guiado pelo Espírito Santo. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Nós só temos paz com Deus depois que pela fé somos declarados justos. Enquanto somos pecadores, não temos paz com Deus. E nós fomos declarados justos por causa daquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar, fez por nós. Não é pelo nosso mérito que nós somos declarados justos, não é pelas nossas boas obras. Olha aqui, portanto somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei, não é pela obediência à lei. Agora aqui é um ponto interessante. Quando eu mostro isso aqui, as pessoas acham que eu estou contra a lei de Deus. Quer dizer que não devemos mais cumprir a lei de Deus? Você nunca conseguiu. Quando você está debaixo da lei, você não consegue. Quando você está na graça, que você consegue. Quando você está debaixo da lei, você é pecador. Como pecador, você não consegue obedecer a lei de Deus. Como é que você defende a lei de Deus? Mas vocês defendem. Vocês religiosos. Defendem com unhas e dentes. Porque querem que as pessoas cumpram a lei pela sua capacidade humana. Pela a justiça própria. Deus não recebe e não tem quem consiga. Tá? É amaldiçoado, está escrito, já mostrei versículos anteriores. Gálatas capítulo 3, 10. Quem tenta se declarar justo pelo cumprimento da lei está debaixo de maldição. Ninguém consegue. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Nós somos declarados justos por meio da fé, não é pela nossa obediência à lei. Nós só vamos cumprir a lei quando nós somos declarados justos, quando nós já andamos por fé. Aí sim, nós vamos verdadeiramente cumprir a lei. Vou mostrar. Olha aí, Zacarias e Isabel eram justos. Eles eram o quê? Justos aos olhos de Deus. E obedecia cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Ou seja, a Bíblia nos mostra que ninguém consegue cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos, humanamente falando, pela sua própria natureza terrena, pela sua capacidade humana, pela carne, pelo seu esforço próprio. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Porque a Bíblia que mostra isso. Já mostrei versículos anteriores, né? Romanos capítulo 3, versículo 20. Se eu não me engano, eu mostrei que ninguém é declarado justo pela obediência à lei, porque a lei simplesmente mostra o quanto são pecadores. A lei mostra que são pecadores, mas olha o que acontece aqui. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Ou seja, ele cumpria a lei de Deus. Eles, né? Marido e mulher, né? Zacarias e Isabel, pai de João Batista. Zacarias, pai de João Batista. Zacarias e Isabel eram justos. Olha, só quando nos tornamos justos aos olhos de Deus é que nós conseguimos obedecer
cuidadosamente olha, entenda, a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. É a palavra do Senhor que nos mostra, é o próprio Deus que nos mostra através do Espírito Santo. Olha aí, mas se você ainda é pecador, você não consegue cumprir a lei de Deus. Defende ela por mentalidade errônea que recebeu, ensinamentos errados que recebeu. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedecia cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Só quando nos tornamos justos diante de Deus, pelo que Cristo fez em nosso lugar, é que nós conseguimos obedecer à lei de Deus. Aqui está. Ó. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Quando eu prego sobre fé, sobre a pessoa sair debaixo da lei, sobre a pessoa morrer para a lei, sobre a pessoa ser declarada justa, porque é o que a palavra nos ensina. Morrermos para a lei. As pessoas acham que eu estou contra a lei de Deus. Elas não entendem. Não entendem ou muitas delas não querem, até entendem, mas não querem passar a verdade para as pessoas. Porque eles têm prazer que as pessoas se sintam enganadas e vivem enganadas porque eles passam a ter domínio sobre esses irmãos que estão no poder deles. E eles só tiram a lã de cada um deles. Com promessas e coisas, ensinamentos errôneos. E só pede dinheiro. E não, muitas vezes, que nem hoje em dia está acontecendo, não prega mais nem a salvação. Não fala mais nem salvação da alma, não estão mais nem aí. É só prosperidade e outras coisas. Se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Uma pergunta. Aqui está a resposta, não sou eu que respondo pela minha capacidade humana, é o que está escrito na palavra do Senhor. Claro que não. Quando nós estamos na fé, quando nós nos tornamos justos diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, nós não abolimos a lei. Nós não destruímos a lei. Nós não anulamos a lei. Pelo contrário, claro que não. Na realidade, é só quando temos fé, e é quando temos fé que nós nos tornamos justos, que cumprimos verdadeiramente a lei. Nós só vamos cumprir verdadeiramente a lei quando nós somos justos, e quando nós estamos na fé, quando nós fomos declarados justos. Aqui está, ó. Eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Ou seja, quando você se torna justo, mas para se tornar justo tem todo um processo. Tem que entender o que está escrito. Tem que morrer para a lei. Se você continua defendendo a lei, porque muitos pregadores aí, muitos pastores, abrem a boca e dizem, não, está na graça, cumprir o mandamento de Deus. É verdade, mas não pela capacidade humana. Eles pregam pela capacidade humana. Eles não pregam que nós devemos cumprir o mandamento de Deus quando estamos na graça, mas pelo Espírito Santo de Deus em nós, que nos capacita a cumprir a lei de Deus. O Espírito Santo nos capacita, nós não temos condições de cumprirmos, humanamente falando. Claro que não, na realidade é só quando temos fé, ó, que cumprimos verdadeiramente a lei. Nós só cumprimos verdadeiramente a lei de Deus quando nós temos fé. E quando nós temos fé, nós somos declarados justos diante de Deus. E só quando somos declarados justos pela fé é que nós passamos a ter a capacidade pelo Espírito Santo de Deus em nós de cumprir verdadeiramente a lei de Deus. Eu não sou contra a lei de Deus. Eu não prego contra a lei de Deus. Muitos entendem errado. Entendem errado e procuram até me acusar. Mas entendimento errôneo dessas pessoas. Mas que o Senhor possa abrir entendimento dessas pessoas. Que elas possam reconhecer em Cristo a verdadeira palavra de Deus. Que está na palavra, na Bíblia. Olha aqui, ó. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta. Que palavra? Nesta. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. A lei se cumpre em amar ao próximo. Quando você ama teu próximo como a ti mesmo, você cumpre a lei de Deus. Mas só quem consegue amar o próximo como a si mesmo é quem? Quem é que consegue amar o próximo como a si mesmo para cumprir a lei de Deus? Será que é pelo nosso amor? Quando eu amo meu próximo a mim mesmo pelo meu amor? O amor do homem não capacita o homem a amar a seu próximo a si mesmo, porque o amor do homem é falho. O homem não consegue amar nem a si mesmo pelo seu próprio amor.
Vamos entender. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus, olha, o amor de Deus, não é o meu amor, não é o seu amor, não é o amor do homem, não é o amor da mulher, não é o amor das pessoas que capacita o homem a cumprir a palavra de Deus pelo amor. É o amor de Deus, ó. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Já está derramado em nossos corações. Se você ainda não sente o amor de Deus em você, eu vou explicar por que é. Se você ainda não consegue cumprir a lei de Deus, pelo amor de Deus em você, eu vou explicar. Eu vou mostrar, biblicamente, para que você não venha duvidar de mim. Mas se você duvidar, você está duvidando da própria palavra de Deus e não de mim. Aí é com você e Deus, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das pessoas. Olha, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você não consegue amar pelo amor de Deus, ao ponto de cumprir a palavra de Deus, ou cumprir os mandamentos de Deus, é porque você não tem o Espírito Santo, meu irmão. Você não tem o Espírito Santo. Aí você quer cumprir a palavra de Deus pelo seu amor, pela sua capacidade humana. Você não consegue. Você tem que passar a buscar ao Senhor Deus de uma tal forma, na palavra de Deus, porque é só conhecer na palavra que a gente é liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra do Senhor, a verdade é Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra. Você tem que conhecer a Deus na palavra bíblica, na palavra de Deus. Que muitos dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. É a palavra do homem. Foi escrita pelo homem. Mas quem inspirou o homem foi o próprio Espírito Santo. Mas muitos não creem. Diz que não. A Bíblia não tem valor algum, porque foi escrita pelo homem. Mas o que está escrito? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Já está. Em nossos corações. Corações de quem? Das pessoas que já estão na graça. Das pessoas que foram declaradas justas. Que já creem pela fé em Cristo Jesus e foi declaradas justas. E está realmente debaixo da graça. Não está mais debaixo da lei. Aí sim. Essas pessoas têm o Espírito Santo, que já nos foi dado. E elas têm o amor de Deus. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não é por eu ser bonzinho. Não é, pelo Espírito Santo de Deus em mim. Quando eu tenho fé verdadeira, que muitos acham que tem fé, mas é uma fé, não é verdadeira, é uma fé falsa, né? Uma falsa fé. Quando temos a fé verdadeira, e só temos fé verdadeira quando conhecemos a palavra de Deus, quando conhecemos a Deus na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando temos esta fé, aí Deus nos dá o Espírito Santo. Deus nos declara justo. Deus tira o domínio do pecado das nossas vidas. O pecado perde o poder em nossas vidas. Está escrito. Romanos 6 mostra. Romanos 6,14. O pecado perde o poder em nossas vidas. O Espírito Santo passa a nos guiar. E nos enche do amor de Deus ao ponto que nós vamos fazer o quê? Nós não vamos adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quem tem o amor de Deus, quem é guiado pelo Espírito Santo, e o amor de Deus já está derramado em seu coração, em seu ser, ele não adultera, ele não mata, ele não furta, ele não dá falso testemunho, ele não cobiça. Ou seja, ele cumpre os mandamentos de Deus. E de onde esses mandamentos aqui, meu irmão? Que aqui está falando da lei de Deus. Não adulterar, não matar, não furtar, é os 10 mandamentos. O Novo Testamento mostra que a lei de Deus no Novo Testamento é os 10 mandamentos. E se há outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor, mas é o amor de Deus em nós, derramado pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, busque. O Espírito Santo nos é dado pela fé também. Diante de Deus só tem uma maneira de agradá-lo, de andar. Está escrito? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só podemos agradar a Deus por fé, pela fé. Nós só podemos andar diante de Deus quando nós andamos por fé. Fé em quê? Na palavra de Deus, na palavra escrita, mas da maneira
que você entenda ela espiritualmente, porque tem muita gente transmitindo ela erroneamente, distorcidamente. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui, eu tenho respondido a pergunta do irmão. Se estamos na graça, como podemos ser pecadores? Porque antes de aceitarmos Jesus Cristo, somos pecadores. Porque nascemos em pecado, né? Herdamos o pecado de Adão. Mas a graça de Cristo em nossas vidas nos liberta do pecado, nos transforma em novas criaturas, em pessoas justificadas, ou seja, declaradas justas. Então, meu irmão, este evangelho, ele só passa a ter poder na tua vida depois que você ouve ele, depois que você ouve e compreende a verdade sobre a graça de Deus. Se você não compreender a verdade sobre a graça de Deus, esse evangelho não tem fundamento na sua vida. Porque você não compreende a graça. Você lê a Bíblia, lê a palavra e continua se achando pecador, pregando o pecado e defendendo o pecado. Eu nasci pecador, vou morrer pecador, peco todos os dias. É assim que muitos pastores pregam dentro das suas igrejas. Ou seja, para a sua igreja dentro dos templos. Mas o que é que a verdadeira graça nos ensina? Nos ensina que, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, porque o pecado leva à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando a vocês. E agradeço pelos inscritos nesse canal. São poucas pessoas, mas eu não estou buscando quantidade. Eu busco qualidade, eu busco pessoas que recebam a graça de Deus, que procurem entender e viver a graça de Deus, receber a graça de Deus nas suas vidas, porque a maioria dos crentes, dos evangélicos, é a mesma coisa, evangélico, crente, cristão, é uma coisa só, e eles fazem divisão. Eles não recebem essa palavra quando eu prego para eles, quando eu falo para eles, quando eu mostro essa palavra a eles. Eles resistem. Dizem, não, ninguém pode deixar de pecar, nós nascemos pecadores, vamos morrer pecadores, mas aqui está escrito, assim como o pecado reinou sobre todos, levou à morte, o pecado leva à morte, meu irmão. Agora reina a graça, quem está reinando é a graça, mas para quem crê na graça, para quem entende a verdadeira graça. Agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado a esses inscritos, meus inscritos. Que o Senhor os abençoe mais e mais. Abra seus entendimentos, aqueles que ainda não entendem. E que o Senhor possa usar esses inscritos, essas pessoas que estão a me ouvir, mediante esse estudo que o Senhor Deus tem me dado a passar para vocês. Vocês possam divulgar a verdadeira graça a outras pessoas, possa compartilhar com outras pessoas. Não guarde só para você, não. Não seja egoísta, mas divulgue a palavra de Deus. Divulgue o evangelho, o verdadeiro evangelho. Divulgue a verdadeira graça para que outras pessoas se despertem e possam nascer realmente para Deus e andar diante de Deus em novidade de vida. Em nome de Jesus Cristo, eu os abençoe a cada um. Em nome de Jesus Cristo, amém.